Bora falar de personagem obscuro? Hoje vamos ver o Nômade, ó, da Marvel. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala galera, tranquilo? Gico por aqui, você está no quadro Lado B, os personagens mais bizarros do universo dos quadrinhos. Você encontra aqui, já falamos de um montão de personagens, então dá uma explorada na playlist e vê se você conhecia alguns deles. Antes da gente falar do Nômade e da história complicada pra caramba dele, dá uma olhadinha no patrocinador desse quadro. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. É isso aí, o patrocinador desse quadro e de todos os outros quadros do canal é o meu curso Desenhando Heróis. Se você ficou interessado, quer saber mais? Na descrição desse vídeo tem um link lá para o site do curso, onde está tudo bem explicadinho, a grade de conteúdos, o que você vai estudar, os desenhos que a galera já está fazendo, que está por lá, depoimento que a gente está cursando, está tudo muito bem explicado. Eu gosto de reforçar que o curso são 2 anos de acesso, você vai pagar durante o primeiro ano, mas vai ter acesso por 2 anos. Tem também a sua participação num grupo secreto, aonde você pode enviar os seus desenhos para compartilhar com seus amigos, tirar suas dúvidas lá no Telegram, só para os alunos. Então, vamos começar a desenhar junto? Que tal começar agora? Então, clica aqui no link, de lá mesmo você já pode ir direto para o checkout, comprar o curso e começar a estudar desenho comigo hoje ainda. Estou te esperando, bora desenhar junto. Agora vamos falar do Nômade. Eu vou tentar, cara, explicar para vocês a história desse personagem. Inclusive, ele não é o primeiro a usar esse nome. Bom, vamos lá. O Capitão América, né, que todo mundo conhece, Steve Rogers, teve suas histórias durante perto da Segunda Guerra Mundial. Aí a venda de quadrinhos de super-heróis como um todo acabou perdendo a relevância, foi vendendo cada vez menos, até que a revista do Capitão América começou a apresentar histórias de horror, para você ter uma ideia, Captain America Presents, e aí tinha histórias de terror que nem o Capitão América aparecia, até que foi finalmente cancelada, parou de ser publicado. Muito bem, na década de 50, a Marvel fez uma nova tentativa de publicar o Capitão América. E aí trouxe novamente Capitão América e Bucky, dessa vez enfrentando a ameaça comunista. Então vocês podem imaginar que também não deu muito certo, durou pouco tempo. E o Capitão América só voltaria a participar das histórias da Marvel como a gente conhece hoje, com os Vingadores, número 2, onde o Capitão América é encontrado. Aí tem todo o retcon, que o Capitão América tinha sido congelado, né, naquela história famosa, onde eles estão segurando um avião-bomba, o Capitão América salta, fala pro Bucky, salta que é uma bomba, Bucky não escuta e teria sido dado como morto. E aí o Capitão América é revivido e aí começa suas aventuras. Só que aí surgiu um probleminha. Se o Capitão América passou esse tempo todo congelado, né, e só foi tirado dessa animação suspensa na década de 60, quem era esse Capitão América que estava lá nas aventuras com o Bucky na década de 50? Então entra um novo retcon para explicar que aquilo tinha sido uma experiência feita onde um Capitão América, o novo Capitão América, um cara tinha recebido o soro do super soldado, ele e o seu companheiro, o Bucky, que no caso é o Bucky que a gente está falando, é esse cara aqui, o Jack Monroe, que viria a se tornar o Nômade. Só que no retcon falam que ele tomou o soro do super soldado, só que sem os raios Vita. E aí ele ficou piroquinha da cabeça, maluco. E aí botaram ele em animação suspensa novamente. E aí a história é muito longa para eu contar tudo aqui. Mas, resumindo, também teve uma fase onde o Steve Rogers uma das várias fases onde o Steve Rogers deixa de ser Capitão América e resolve se transformar em outro personagem, outra identidade heróica que ele batiza de Nômade, que é um uniforme azul com a capa amarela, que a galera não gosta, mas eu acho muito maneiro. E ele agiu com esse alcunha de Nômade por algum tempo. Surge novamente o Jack Monroe e ele quer dar uma moral pro Capitão, ele começa a ajudar o Capitão como fosse o Bucky, né? E aí o Capitão, não, toma aqui esse uniforme, você vai agir agora como Nômade. E ele começa a usar esse nome Nômade, só que com a roupa do Capitão América, aquela roupa azul que eu te falei. Isso aí vai ficar por um bom tempo, até que a gente chega nessa minissérie, que aí sim é a fase que nos interessa hoje, é essa aqui. Não sei se eu consegui resumir bem, se vocês entenderam o que eu expliquei. Mas aqui, o Jack Monroe, ele assume um visual mais anos 90, inclusive a série de 1990. Essa aqui é a minissérie que reintroduz o personagem com esse visual Lorenzo Lamas, um cabelão, né, comprido, um óculos espelhado, pose de mal, cheio de frases de efeito. E essa fase durou, teve a minissérie com 4 edições
e logo em seguida ele ganha um título mensal, que era bem bacaninha, se você quer saber. O estranho disso tudo aqui, que a gente vai ver hoje só a primeira edição, porque aqui não é Museu dos Quadrinhos, é só para apresentar o personagem, mas aqui eu achei até bem escrito. É um pouquinho confusa porque é uma trama no ar, então cheio de reviravoltas, cheio de nomes para você prestar atenção. No clipe que eu gravei, inclusive, eu tento deixar isso mais claro para vocês acompanharem a história, mas ela é bem escrita, não é uma coisa, é meio clichêzona tal, mas é Fabian Cieza, que é um argumentista que eu acho muito fraco, e ele que é o desenhista. Os desenhos também são legais para a época, assim, tem uma coisa de alto contraste, uma estilização extrema da arte, e eu vou deixar vocês decidirem se vocês gostam ou não, se vocês conhecem esse personagem, já ouviu falar, lembrava, esqueceu, tá vendo aqui novamente por um bom tempo. Então isso tudo agora você confere no clipe que eu gravei dessa história que saiu aqui na revistinha do Capitão América. Como eu já falei, saía muita coisa legal além do Capitão. E tem a participação do Steve aqui nessa história também. Fica até o final, que no final tem uns recados legais para vocês. Até aí. A história de hoje foi retirada da revista Capitão América número 187, lançada pela editora Abril em dezembro de 1994 e que traz a história publicada originalmente em Nomads número 1 de 1990. Essa primeira edição é a primeira de uma minissérie em 4 partes. A equipe criativa é de Fabian Cieza, James Fry III e Mark McKenna. A história se inicia com a mulher sendo perseguida nas ruas de Miami. Ela cai atingida por um tiro de escopeta. Quando os bandidos estão prestes a exterminá-la de vez, um disco tira de combate um dos bandidos. O Nômade entra em cena. Nos recordatórios, Miami não é ruim de se morar se você não se importa com drogas, morte, armas, sol, mulheres, bebidas e encrenca. E é ainda melhor se você adora esse tipo de coisas. Eu e Miami combinamos um com o outro, que nem uma panela e sua tampa. Nômade põe fora de combate os demais bandidos. Ele não se importa de usar os mesmos métodos dos bandidos. Utilizando-se de uma escopeta, ele explode o joelho de um dos malfeitores. Ele acode a menina ferida. Quem fez isso? A garota responde: Safilhos, Humberto Safilhos. Nômade se apressa em levar a moça para o hospital. Ele chama seus parentes. A medula da menina foi seccionada. Ela corre risco de vida. Nômade conversa com o pai da menina e diz que o cara que mandou matá-la chama-se Safilhos. O pai reconhece o nome. Ele é tio da garota. Ele diz para o Nômade que a garota trabalha numa fábrica de componentes eletrônicos para o exército e o tio estava pressionando-a por informações. Espero que sua esposa não goste muito do irmão, diz Nômade. Ele então invade a fábrica onde a menina trabalhava em busca de mais informações sobre o atentado. Ele então encontra a mesa da moça e lá mais uma pista. Na agenda dela, o nome de um agente da DEA, a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos. Então o Nômade é surpreendido pelos guardas da fábrica. Ele se apressa a sair dali, desarma um dos guardas e escapa em direção ao enorme muro. Ele lança-se contra o muro, saltando, porém recebe um escudo nas costas. O Capitão América também está na missão. Ele está em nossa mira, senhor, diz um dos guardas. Tudo bem, guardas. Tenho certeza que o Nômade deve ter uma boa razão para o que fez, diz o Capitão América. Meio a contragosto, o Nômade aceita a mão do capitão. Soltando um palavrão, ele pergunta: o que você está fazendo aqui? O capitão então responde: talvez você deva me responder primeiro. O Nômade explica: uma garota foi baleada, ela trabalhava aqui, achei que era um bom lugar para começar. E por que não avisou a polícia? Pergunta o capitão. Digamos que eu e os tiras não nos entendemos. Posso ver porque, desde quando você porta esse tipo de armamento? Desde que a bandidagem o usa, responde Nômade. O capitão diz: não sei se aprovo isso. Eu não estou pedindo sua aprovação. Faz o seguinte, troca seu escudo pelo meu trabuco, estamos quites. Ele então dá as costas para o capitão, ignorando os avisos do Sentinela da Liberdade. Nômade então parte em direção ao endereço encontrado. Sunset Isles deve levar meia hora para chegar. Isso se eu fosse obedecer os limites de velocidade. Ele chega ao local designado. Então, o que vai ser agora? Sutileza ou bordoada? Nem sei por que pergunto. Ele pensa enquanto arromba a porta do local. Encontra então diversas caixas, todas repletas de armamento. Armamento pesado. Então, ele vê pessoas chegando para o encontro. Hector Arrigues e atrás dele, Joseph Kittle, o tal agente da DEA. Dúvidas surgem na cabeça de Jack. O que esses caras estão fazendo aqui? Qual é a deles? Os homens conversam baixinho. Lamento por sua filha, diz um.
Se Safilho se danar, o sofrimento dela vai ter valido a pena. O agente da DEA então se afasta do pai da moça baleada e liga para mais uma pessoa. O nômade se pergunta: por que a DEA está envolvida em tráfico de armas? Qual é a do Arrigues nisso? O que um traficante de drogas como Safilhos quer com esse tipo de arma? O que a CyberOptics tem a ver com tudo isso? Ele então vai até o ponto de encontro marcado pelo agente, uma discoteca de Miami. Ele tira os apetrechos de super-herói de seu traje e entra no local, reconhecendo mais 2 agentes. Às 3h30 da madrugada, Arrigues e Safilhos, o traficante, saem juntos. Hector carrega uma maleta. Logo em seguida, os agentes o seguem e Nômade vai atrás. Nômade pensa: esse caminhão deve estar carregado de drogas, mas por que a troca? Por que um agente da DEA como Kittle quer um caminhão cheio de bagulho? E o que o Safilhos vai fazer com esse armamento de primeira? Ele então assume um ponto de observação. É quando o jogo vira. Os agentes rendem os homens. Safilhos então pergunta: por que está me traindo? Por quê? Porque você atirou na minha filha. Fica tudo revelado. Hector Arrigues estava funcionando como um infiltrado, gravando toda a negociação. Começa o intenso tiroteio. O Nômade se esconde e sorrateiramente vai acabando um por um com os bandidos. Ele então nocauteia o agente da DEA e vai para cima do traficante. Muito bem, Humberto, agora me conte o que Arrigues e Kittle tinham a ver com isso. O traficante responde: o de sempre, Nômade, dinheiro. Simplesmente dinheiro nunca é demais. Nômade então troca tiros com o traficante, o coloca fora de combate. Mas o traficante ainda tem tempo de atirar em Hector Arrigues, que morre no local. Ele então entra às pressas no caminhão. Nômade faz a mira e atira nas rodas do caminhão. Ele então perde o controle e cai do precipício, matando o traficante na queda. No final, a polícia se aproxima. Nômade pega a valise com dinheiro. Ele então entrega todo o dinheiro que encontrou para a esposa de Hector. Senhora Arrigues, lamento pela sua filha. Esse $500 mil é para a recuperação dela. Foi o último desejo de seu marido. Nômade continua: quanto a mim, eu tenho um código de área, uma nota de compra e um mapa riscado, tudo indicando o mesmo lugar, Lexington, Kentucky. Na conclusão da história, estamos em Washington. Um grupo se reúne na Comissão de Superpoderes do Conselho de Segurança Nacional. Cavaleiros, está decidido, nós vamos descobrir tudo sobre esse nômade e, se necessário, ele será detido permanentemente. Há um super-humano perigoso interferindo em operações governamentais. Suas recomendações, por favor. Liberar o alvo. Termina aqui a história de hoje. Gostou? Qual outro personagem lá do B você gostaria de ver aqui a gente trazer de volta, né? Rememorar, relembrar esses personagens que ficam lá no limbo dos quadrinhos. Muitas vezes a gente nem retira eles de lá da caixinha onde eles ficaram de castigo. Então usa a área de comentários para dizer: cara, eu lembro de um personagem assim, eu vou catar aqui. Se eu tiver, a gente traz pro lado B. Lembrando que você tá sempre a área de comentários aberta para vocês fazerem sugestões do que querem ver aqui, tanto do lado B quanto no Museu dos Quadrinhos, tanto Pérolas Escondidas, todos os quadros do canal, cada dia praticamente um quadro diferente, as aulas de desenho. Fica à vontade para comentar aqui o que vocês querem, dar dicas, sugestões, críticas, estamos abertos, eu leio todos os comentários. Amanhã estamos de volta, tem aula de desenho, sábado já é tradicional aqui, aula de desenho gratuito, ó, 0800, e uma aula bem interessante, uma aula teórica, tá? Vai ter um pouco de prática também, mas eu quero mudar o jeito que você observa os objetos de desenho, o que você está estudando, o jeito que você observa o que você está desenhando quando está treinando desenho. Você vai aprender amanhã a olhar enxergar como Clark Kent. Ficou interessado? Amanhã, a partir das 11h15 da manhã, tem essa aula de desenho. Compartilha com a galera que gosta de desenhar, pode ser que ajude eles. E eu já vi muita gente mudar o olhar depois que eu explico isso e começar a entender como desenhar de uma maneira diferente, e muda bem o jeito que você desenha, tá? Então, se ficou interessado, vem aqui amanhã que a gente conversa sobre isso mais um pouquinho. Quer me seguir nas redes sociais? Tem um montão de link aqui embaixo, escolhe o seu favorito e me segue por lá também. Quer ler os meus quadrinhos autorais? Salomão Ventura, Esquadrão Vitória, pode ler de graça aqui no site, meu camarada. Se quiser comprar exemplar físico, eu mando autografado para a tua casa. Se você quiser pedir commission também, pode pedir através lá do site, pode pedir aqui pelo contato@gico.com.br, a gente combina. E claro, vem desenhar comigo no curso Desenhando das Horas, o link está aqui. Explora o site e começa a desenhar hoje ainda. Galera, até amanhã. Tchau, tchau. Se cuida.